Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA número 117, em que continuaremos nossa série dedicada a leituras acompanhadas de comentário das meditações de Marco Aurélio, falando de mais 3 entradas ou mais 3 capítulos do livro 9, isto é, capítulos ou entradas 27, 28 e 29. A tradução que será usada é aquela que nós temos utilizado, a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público. E como sempre, você pode acompanhar aquilo que será feito ao longo dos próximos minutos, as análises, os comentários, porque eu sempre ponho a transcrição do trecho aqui na área de descrição do vídeo, aqui embaixo. Então vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si, neste ponto das suas meditações. 27. Quando um homem te censura ou te odeia, quando vociferam contra ti, penetra nas suas almas débeis e observa o que eles são. Verás que não vale a pena atormentar-te para que eles tenham um dia de ti uma determinada opinião. E, no entanto, é preciso querer-lhes bem. Segundo a natureza, são amigos teus. E os próprios deuses lhes acodem de todos os modos, por meio de sonhos, oráculos, dando-lhes justamente as coisas em cuja posse mais se empenham. Mais uma das meditações de Marco Aurélio que lida com a questão da hostilidade de outras pessoas, da má opinião que outras pessoas podem ter relativamente a alguém. Neste caso, Marco Aurélio está pensando em termos muito práticos e muito específicos da sua própria vida. Então, quando alguém te censura, diz algo contra você, ou te odeia, ou não gosta do que você fez ou do que você é, né? Ou quando vociferam contra ti, isto é, quando a sua reputação está sendo desfavoravelmente, tomada por alguém, portanto, quando alguém não gosta de você, quando alguém despreza você, penetra nas almas débeis, nas pequenas almas daqueles que assim consideram a sua pessoa, e observa o que eles são. Há uma certa oscilação nas meditações de Marco Aurélio relativamente a essas questões dos outros, né? Por vezes nós vemos uma certa altivez de Marco Aurélio, porque era um homem muito instruído e muito poderoso, uma certa condescendência paternal por parte de Marco Aurélio, dizendo, olha, esses que desprezam você, esses que tomam a sua reputação a mal, na verdade, são pessoas, que têm as suas limitações, por aí vai. E às vezes nós vemos que Marco Aurélio se considera um igual a esses indivíduos, portanto, alguém que se move por motivações muito semelhantes, por ideias muito próximas, portanto, não havendo aí a possibilidade de uma distinção clara. Aqui nós estamos vendo um certo paternalismo condescendente por parte de Marco Aurélio. Então, quando um homem te censura ou te odeia, quando vociferam contra ti, penetra nas suas almas débeis e observa o que eles são. Por quê? Eles se movem por quais motivos? Quais são os juízos que eles formam a partir das coisas? O que eles pensam? O que eles são? Quais são os sonhos que eles acalentam? Que tipo de coisa eles consideram o melhor? Porque Marco Aurélio perceberá que não se trata de indivíduos instruídos na filosofia, portanto, não se trata de indivíduos capazes de verdadeiramente compreender por que Marco Aurélio age como age, porque Marco Aurélio é aquilo que é ou procurava ser. Verás que não vale a pena atormentar-te para que eles tenham um dia de ti uma determinada opinião. O modo mais neutro, estoicamente falando, de considerar esta situação é aquilo que está lá no Manual de Epicteto, primeira entrada, primeiro capítulo, que diz que a doxa, portanto, a fama, a celebridade, a reputação, é algo que não é encargo nosso. Nós não controlamos aquilo que os outros pensam de nós. Nós não temos nenhum tipo de ascendência clara sobre os outros. O que os outros vão pensar de nós é problema deles. É uma questão que eles próprios têm, né? Esse é o modo mais
neutro estoicamente falando. E, no entanto, é preciso querer-lhes bem, é preciso ser benevolente para com essas pessoas que talvez não gostem de você, talvez o odeiem, talvez o desprezem, talvez o invejem, Marco Aurélio. Certamente o invejavam, né? Segundo a natureza, são amigos teus, philoi, né? São irmãos, são pessoas que estão aqui para compartilhar a mesma aventura humana. Então, a benevolência, uma certa boa disposição relativamente a essas pessoas é necessária por natureza. E os próprios deuses lhes acodem de todos os modos. Os próprios deuses, em primeiro lugar, permitem que essas pessoas existam, né? Os próprios deuses permitem que eles estejam aí e que às vezes vivam vidas confortáveis, boas, né? Os acodem de todos os modos, por meio de sonhos, oráculos, dando-lhes justamente as coisas em cuja posse mais se empenham, quer dizer, realizando os desejos dessas pessoas. Então, se os deuses permitem que essas pessoas, talvez odiosas, talvez mesquinhas, existam e, de um certo modo, prosperem, é necessário que você, Marco Aurélio, compreenda que faz parte, digamos assim, da fauna humana, todos esses tipos, faz parte de uma comunidade de seres humanos e, portanto, estamos todos aqui para cooperar para uma vivência que seja a mais harmoniosa possível. Portanto, Marco Aurélio está se cobrando uma benevolência relativamente a essas pessoas, algo que não é muito fácil, né? Querer bem aqueles que nos querem mal não é algo muito fácil, muito imediato, digamos assim. 28. Os círculos do mundo são sempre os mesmos, no alto e embaixo, de século para século. Ou a inteligência do universo procede de maneira especial para cada um de nós, e nesse caso aceita o teu destino como deves, ou se pôs de uma vez para sempre em movimento, e o resto são simples consequências desse movimento, ou há apenas átomos, corpos indivisíveis. Numa palavra, se há um Deus, tudo está bem. Se há apenas acaso, tu, pelo menos, não procedas ao acaso. Em breve a terra nos cobrirá a todos, depois ela própria se transformará, e aquilo em que há de transformar-se, por seu turno se transformará também, e assim indefinidamente. Portanto, considerando estas ondas de transformações e mudanças e a sua rapidez, desprezamos tudo o que é mortal. Uma meditação de Marco Aurélio que toma como ponto de partida uma observação da physis, da natureza, portanto, algo que de início tem a ver com a parte da filosofia chamada física, e que trata dos ciclos do mundo. O termo círculo aqui está traduzindo encyclia, né? Perdão, encyclia, se não me engano, que tem a ver com ciclos, que quer dizer ciclo ou círculo, né? Nós temos aqui encyclia, perdão. Nós temos, portanto, os ciclos do mundo, que são sempre os mesmos, que se repetem com uma regularidade baseada em leis, né? No alto ou embaixo, no grande ou no pequeno, né? E de século para século, de éon para éon de era para era, ao longo do tempo. Então nós temos uma natureza cíclica, uma natureza que se ordena segundo leis que produzem sempre resultados previsíveis e resultados que se assemelham, né? E aqui nós temos possibilidades teológicas, digamos assim. A teologia era um estudo dentro da física, né? Ou a inteligência do universo, ou a inteligência do todo, do conjunto universal, que se coloca aqui é, no 28, aquilo que é a inteligência tu holo dianoia, portanto, a inteligência, o nous, né, o pensamento do todo. Ou a inteligência do universo procede de maneira especial para cada um de nós, e nesse caso, tu deves aceitar teu destino como deves. Muito bem, então vamos lá. Ou o universo é governado por uma inteligência que se ocupa de cada coisa especificamente, portanto, no varejo, digamos assim, né? Ou se pôs de uma vez para sempre em movimento,
e o resto são simples consequências desse movimento, ou é uma inteligência que usa a hormé, usa o impulso, né? Usa esse movimento, ou esse início do movimento, para colocar tudo em ordem, portanto, uma inteligência que se ocupa das coisas, digamos assim, no atacado, ou há apenas átomos, corpos indivisíveis. O trecho aqui comporta uma certa variação. Eu vou ler aqui o que Seabra colocou como tradução deste trecho. Estes são os ciclos do cosmos, de alto a baixo, de século a século. E ou certamente, em cada caso, a inteligência do conjunto universal dá impulso, é a hormé, né? O que se é precisamente assim, deves acolher-lhe o impulso, você deve aceitar, porque a inteligência universal está governando tudo especificamente, indo ao detalhe, né? Ou uma só vez deu impulso e o restante por via de consequência, é uma causa primeva, que deu origem a consequências, que deram origem a consequências e mais consequências, e por aí vai, e uma coisa na outra. E aqui há um pois, comparando esta última possibilidade àquela que era própria dos epicuristas, o atomismo. Pois, de certo modo, são átomos ou coisas indivisíveis. Então, esta é uma possibilidade, uma alternativa, que se assemelharia mais àquilo que os epicuristas preconizavam, diziam que era a constituição da realidade. Quer dizer, uma inteligência que no atacado governasse tudo quanto existe, por meio de um estalo inicial, alguma coisa assim, se assemelharia àquilo que os epicuristas diziam ser o modo como a realidade estava constituída por meio dos átomos, né? Mas é possível também considerar as três opções. Numa palavra, se há um Deus que governa tudo nos seus detalhes, ou que deu origem a tudo, né? Tudo está bem ordenado, tudo concorre para o melhor. Se há apenas acaso, opção epicurista, tu pelo menos não procedas ao acaso. Então, se o universo foi gerado por um acaso, apesar do acaso existir ordem, é necessário perceber isso. Mas se o universo é obra do acaso, portanto não está permeado por uma inteligência que o governa, o indivíduo, pelo menos, pode ser alguém organizado. A interioridade, pelo menos, de cada indivíduo pode ser bem trabalhada, cultivada, para que este indivíduo não seja um produtor de acaso e, portanto, não seja um fator de caos, por assim dizer, no mundo, né? Então, nas duas possibilidades, ou nas três possibilidades, dependendo da leitura que se faça aqui, tudo está bem. Tudo está bem para o indivíduo. Porque se existe Deus, Deus governa as coisas da melhor maneira possível. Quem é você para ficar dando palpite, né, no ordenamento das coisas no universo? E se as coisas nasceram por acaso, existe uma harmonia gerada por acaso, né? E uma ordem gerada também por esse mesmo acaso. Mas se é o acaso que deu origem a tudo quanto existe, você pelo menos tem o poder, dado por acaso, de ser um fator de ordem na sua vida privada e também um fator de ordem aí que pode levar os outros a agir melhor, né? Em breve a Terra nos cobrirá a todos. Os ciclos se colocam aqui. Depois ela própria se transformará, e aquilo em que há de transformar-se, por seu turno, se transformará também, e assim indefinidamente. Então, reconheçamos as regras de transformação de tudo quanto existe, não importando qual seja a nossa opinião, porque no fundo é disso que se trata, acerca do que deu origem ao todo. As transformações são certas, né? Portanto, considerando estas ondas de transformações e mudanças e a sua rapidez, porque nós somos brevíssimos, né? Desprezaremos tudo o que é mortal. Desde já a todos nós a terra cobrirá, diz Seabra na sua tradução. Depois também ela se transformará.
e aquelas coisas se transformarão até ao infinito, e de novo aquelas coisas até ao infinito. Então, uma transformação infinita. A única constante no universo é a transformação. Todo o resto está sujeito a esta própria transformação. Alguém que considera, pois, as agitações das ondas de transformações e mudanças e a rapidez, menosprezará tudo o que é mortal e ficará com esta mudança. Ficará com uma ligação, por assim dizer, afetiva com a mudança. Então, para viver bem, é necessário aceitar a transformação e é necessário mesmo amá-la, mesmo ter algum tipo de afeto por essa transformação que, como todos sabemos, no final colocará um fim a esta vida tal como se apresenta agora para nós. E 29, o princípio ativo do universo é uma torrente que tudo arrasta no seu curso. Que espíritos mesquinhos os desses homúnculos de estado que procedem, imaginam eles, como filósofos, crianças ranhosas. Que é isso, homem? Faz o que a natureza de ti reclama no momento presente. Empreende a tua tarefa, se podes, e não queiras saber se os outros conhecem ou não os teus atos. Não aspires à república de Platão, mas contenta-te com o mais pequeno progresso, e não consideres coisa pouca esse resultado. Com efeito, quem mudará os princípios dos homens? E, não os mudando, que obteremos senão escravos gemebundos e fingidas convicções? Continua agora, e cita-me Alexandre, Felipe ou Demétrio de Faleros. Seguirei seus exemplos se esses homens se conformaram à vontade da natureza comum, e se procederam à própria educação. Mas, se representaram apenas cada qual o seu papel, ninguém me condenou a imitá-los. A obra da filosofia é simples e modesta, não me incites à enfatuação. Muito bem. Começa a meditação por meio de uma observação do mundo físico. Esse princípio ativo do universo, na verdade, é a aitia, é a causa do todo. Então, portanto, aquilo que gera o todo, sendo o todo consequência dessa causa. Não é exatamente princípio ativo, fica parecendo algo da farmacologia aqui, né? A causa do universo é uma torrente que tudo arrasta no seu curso, né? Panta ferem, leva tudo. Ferem, levar, arrastar, tudo, né? Então, é uma causa que impõe a transformação do todo, impõe a impermanência. Tá? Então, é necessário perceber isso. E vejam que esta afirmação da impermanência de todas as coisas e de uma causa do todo que impõe a impermanência vai ser contrastada com a mesquinheza, a pequeneza, a baixeza de certas pessoas. Isto é, a baixeza é baseada na não percepção do caráter sempre renovado do todo, né? Então, qual é a diferença entre a sabedoria e um caso bastante claro de não sabedoria? É justamente a não percepção da impermanência, a não percepção das transformações do todo. O indivíduo que não percebe isso fica aferrado a coisas pequenas, fica apegado a coisas materialmente débeis, sem entender que ele também será levado pela torrente que tudo arrasta, né? Que espíritos mesquinhos os desses homúnculos, dessas pequenas almas, desses pequenos homens de Estado, políticos, que procedem, imaginam eles como filósofos. Então esses que acham saber algo de filosofia e, na verdade, estão passando vergonha porque são pessoas pequenas, são pessoas mesquinhas, que não entendem num nível profundo a questão da impermanência de tudo quanto existe. São crianças ranhosas, são crianças cheias de ranho, crianças com o nariz escorrendo, né? São como pessoas que não sabem cuidar do que é seu. Hoje em dia nós usaríamos a seguinte analogia. São pessoas que não arrumam o próprio quarto e querem cuidar da cidade, querem cuidar das coisas comuns, né? Então são pessoas que devem começar cuidando de si mesmas
e depois pensar em cuidar dos outros. Que é isso, homem? Faz o que a tua natureza de ti reclama no momento presente. Então, reconhecendo que você tem um momento presente apenas, tendo isso em vista que, panta rei, como dizia Heráclito, tudo vai embora, tudo escorre, tudo flui. Neste momento presente, reconheça qual é o pedido, a exigência da natureza. E faça isso, né? Faz o que a natureza de ti reclama no momento presente e empreende a tua tarefa, se podes, porque é possível que não seja factível isso, né? Existe aquela cláusula de reserva. Se podes, e não queira saber se os outros conhecem ou não os teus atos. Então, se você tem a vaidade de ser admirado pelo ato X ou pelo ato Y, ou pelo dito Z ou pelo dito W, deixe isso de lado, porque o que importa é a ação guiada pela areté, e não o possível eco dessa ação, a possível fama dessa ação. Então, faz o que é importante, o que é necessário agora, e deixe de lado aquilo que os outros vão pensar do que você vai fazer. Não aspires à república de Platão, a politeia de Platão, né? Mas contenta-te com o mais pequeno é possível, né? Em vez de menor. Em Portugal é bastante usado. Em castelhano, por exemplo, é a regra, mais pequeno, né? O mais pequeno progresso, o menor progresso, e não consideres coisa pouca esse resultado. Não aspires à república de Platão, quer dizer, não seja utópico. Não passe a considerar as coisas boas apenas quando um sonho impossível se realizar. Então aqui nós temos uma declaração de pragmatismo por parte de Marco Aurélio. Pode ter ficado parecendo em certos pontos, pela insistência de Marco Aurélio do bem da coletividade, né, que esse estoicismo aureliano é, entre aspas, algo de esquerda, né? Mas aqui ele vai rechaçar completamente a utopia, porque o que importa é a ação boa no momento presente, sendo as consequências disso algo que não está dado para o indivíduo, né? Mas aqui a utopia, enfim, está totalmente rechaçada. Com efeito, quem mudará os princípios dos homens? Você vai o quê? Usar a porrada para lidar com esses homens? E se eles não forem convencíveis, digamos assim, o que é que você vai fazer? Então, existe uma manobra possível dentro da vida política, dadas as circunstâncias, né? E não os mudando, o que obteremos senão escravos que gemem, gemebundos e fingidas convicções? Isto é, governar pelo terror, pela porrada, não é algo que Marco Aurélio colocava de si para si como o melhor, né? Então, isso não. Então há uma ideia de um pragmatismo, de buscar-se o que é possível fazer dadas as circunstâncias humanas e não humanas que se colocavam. Continua agora e cita-me Alexandre, Felipe ou Demétrio de Faleros. Alexandre e Felipe, os dois senhores da Macedônia, Demétrio de Faleros, um grande orador. Quer dizer, os grandes exemplos do passado, né? Que talvez se colocassem como espelhos de um homem de Estado, de um homem de poder como Marco Aurélio. Eu seguirei os seus exemplos se esses homens se conformaram à vontade da natureza comum, isto é, se eles agiram como filósofos. Naquilo em que eles não agiram como filósofos, não são exemplos, né? E se procederam à própria educação. E naquilo que demonstraram como homens que buscavam se instruir. No que não foi assim, não são exemplos. Então vejam, a ideia de que nós podemos tomar exemplos no passado, mas podemos ser críticos relativamente a esses exemplos também. Mas se representaram apenas cada qual o seu papel numa espécie de tragédia, ninguém me condenou a imitá-los. Isto é, se eles se colocaram na posição do herói trágico, isto é, se eles se colocaram na posição daquele que quer controlar o que por natureza não é controlável. Se eles foram indivíduos com disposições tirânicas, por exemplo. Nisso não são modelos dignos de emulação ou imitação.
A obra da filosofia é simples e modesta. Não me incites à infatuação, a ser fátuo, a ser vaidoso, vão, vazio, né? O que importa, segundo a filosofia, é justamente uma concentração de uma certa tensão existencial no momento presente para que isso produza as melhores obras possíveis. O que os outros vão pensar, a fama que isso vai deixar, o murmurar dos outros acerca disso, são coisas de que a filosofia não se ocupa, que não fazem parte das preocupações da filosofia, não fazem parte da obra da filosofia, que é simples e modesta. E a infatuação, a vaidade, o buscar a boa reputação por parte dos outros, são coisas de que a filosofia não se ocupa, são disposições não filosóficas. Eis o que eu tinha a lhe dizer por este vídeo. Um abraço, até a próxima ocasião. Tchau.